hoje vamos falar sobre miocardiopatia. O personagem do Reinaldo Giannichini na novela, ele sofre justamente disso. Até a gente viu no capítulo anterior aí, dizendo que o coração dele estava aumentado. Para a gente entender como funciona e o que a gente pode fazer para evitar a doença, o doutor Gattas está com a gente. Muito bem-vindo sempre, viu? O que faz o coração aumentar de tamanho, doutor? Então, eu acho que era interessante a gente entender como que funciona o coração normalmente, né? Até para saber por que quando ele aumenta, ele deixa de funcionar. Qual que vai ser a deficiência, qual que é o sintoma. Só queria mostrar uma primeira imagem. Deixa eu ver, qual que é da árvore arterial. Então, isso daqui tá o coração no meio do peito. São todas as artérias. Só artéria, não tem veia. A artéria é o que sai do coração com sangue oxigenado. Sangue, tá. Sangue oxigenado. E veia é o que volta para o coração com sangue sujo, com gás carbônico. Então, o coração bombeia, então vamos imaginar que o seu coração bombeia 100 ml em cada batida. Tá. Teu coração bate 60 vezes por minuto, dá 6.000 ml, ou seja, 6 litros. Então, o meu coração normalmente bombeia 6 litros por minuto. Então, rapidinho a gente tem essa troca. Aí ele vai levar oxigênio para todos os lugares. Tá. Agora, se o meu coração bombear 80 ml por vez. Deixa eu falar uma coisa, perguntar uma coisa. Quantos litros de sangue em média? 5, 6 litros. 5, 6 litros mesmo. Então, a cada minuto entra, esse sangue todo do corpo entra no coração. Entra e sai 5, 6 litros de sangue por minuto. Mas vamos dizer que eu preciso de 6 para conversar. Aí, de repente, meu coração sofreu alguma doença. A miocardiopatia é uma doença que vai fazer esse coração ficar fraco. Ele não consegue mais jogar 80 ml por vez. Ele joga 100 ml por vez, ele joga 80. O que já faz diferença. E aí ele batendo 60 vai dar 4.800, ou seja, de 6 litros por minuto ele começa a jogar 5. Então falta e aí vai faltar oxigênio para a cabeça, para o braço, para a perna, para os pulmões. Então a base da doença do miocárdio é essa. Agora, é que a gente falou da miocardiopatia, na verdade, é uma doença que faz parte das insuficiências cardíacas. Então, esse coração está incapaz de fazer o que ele precisava, mandar 6 litros por minuto. Ele está insuficiente. Quer dizer, ele consegue mandar uma quantidade pequena, então a pessoa pode ter falta de oxigenação no cérebro. Qualquer lugar. Todos os lugares. E aí o que acontece? O sintoma mais comum dessa insuficiência cardíaca é a falta de ar. E aí a pessoa pode chegar a desmaiar? Então, você tem 4 níveis de gravidade. Desde aquela pessoa que já tem um coração que bate um pouco mais fraco, né? E é diferente, muitas vezes a pessoa vem e fala, doutor, me disseram que eu estou com um coração fraco. E na verdade a pessoa tem um coração batendo a 50 por minuto, é um atleta. Não é fraco, é lento. Aqui não, nessa doença da miocardiopatia, na insuficiência cardíaca, o coração está fraco. Ele não consegue mandar 100, 120 ml, ele manda menos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem tem doença de Chagas, o coração também aumenta de volume. Aí vem, quais são as causas de insuficiência cardíaca? No Brasil, a gente diminuiu um pouco a doença de Chagas, né? Mas era a principal. Pelo barbeiro, gente. Toma picada do barbeiro, um protozoário vai se alojar no coração e o músculo relaxa, dilata. E ele não consegue mais, fica flácido, ele não consegue mais dar aquela bombeada que é a função do coração. Uma bomba que trabalha sem parar, jogando sangue. Então, a insuficiência cardíaca eu tenho aquela que a pessoa só está com um pouco fraco, tem aquela pessoa que só fica cansada quando pega uma ladeira, tem aquele nível que a pessoa parada está cansada. Aí é pior de tudo, né? E tem o nível que a pessoa está... O que acontece? Devido a essa falta de circulação boa, eu queria, se pudesse, a gente mostrar no outro slide, lembrar que existe um circuito que, esse que eu mostrei agora, é o lado esquerdo, é o ventrículo esquerdo levando o sangue para o corpo inteiro. Que vai oxigenar tudo. Que vai oxigenar. Aí o sangue volta cheio de gás carbônico e volta para o ventrículo direito. E o ventrículo direito joga o sangue para o pulmão. Não. O sangue que volta pelas veias volta para o direito. E o outro aí o que acontece? O direito vai conversar com o pulmão, vai jogar para o pulmão oxigenar e aí fica o ciclo. Quando a pessoa está com congestão no coração, está fraco a bomba, começa a acumular sangue do ventrículo, começa a acumular sangue no átrio, começa a acumular sangue no pulmão. É como se afogasse esses órgãos. E é o que dá, a doença chama edema agudo do pulmão. É o estado mais grave da insuficiência cardíaca. E aí sim pode ter complicações severas de saúde. O edema agudo do pulmão, a pessoa não consegue oxigenar, ela pode ter a morte súbita. Então a primeira manifestação da insuficiência cardíaca pode ser a morte súbita. Então, aí que a gente fica alarmado. Se a primeira manifestação pode ser a morte súbita, então a gente tem que pensar em prevenção. Mas é que assim, então, e aí quais são as doenças que fazem o coração ficar dilatado, enfraquecido? Número 1 é a insuficiência coronariana. E outra coisa, Kátia, antigamente, há 30 anos atrás, mais,
A pessoa tinha um infarto, ela morria. Hoje a pessoa infarta, vai para a UTI e ela sobrevive. Só que fica uma sequela. Sim, fica necrosado. Como você já Isso, mostrou pra essa gente parte naquela área. necrosada vai acontecer o quê? Não vai bombear direito. É como se ela empedrasse, ela não consegue ter um movimento. Não consegue. Aquela parede que sofreu infarto não progride. E aí, pode Vamos ver passar a a próxima? Dá um Ó. cliquezinho, por favor, nessa tela. Então, Ó. aqui é o circuito que a gente acabou de falar, mostrando. Então, o sangue vem do pulmão, vai para o ventrículo esquerdo, vai pela aorta para o corpo inteiro, volta pelas veias, cava e volta para o pulmão. Então, quando eu interrompo o trânsito, congestiona. E aí vem os sintomas, a falta de ar porque acumulou água no pulmão, aí vem o fígado, fica inchado, a pessoa tem os pés inchados. Então, muitas vezes a gente vê o pé inchado e vai logo falar que é coração. Você tem que ter pé inchado, falta de ar. Tem que unir todos os sintomas, não é uma né? coisa só. Mas o que acontece é que normalmente a pessoa vai se limitando. Mas quem tem problemas com colesterol alto, isso tudo pode ajudar Então, a entupir essas artérias e ter problemas isso, que então, chegam a a isso causa também? número 1 para o coração ficar fraco e dilatado, ou é um quadro agudo, que é o infarto, ou é pequenos infartos que vão ocorrendo ao longo do Sem tempo. que a gente perceba. Então, é isquemia miocárdica. A outra causa é hipertensão. A hipertensão, se você pegar 100 pessoas andando na rua, 50 são hipertensas. Tudo isso. E desses 50, 25 sabem e 25 não sabem. Pior que isso pior é que tudo. que dos 25 que sabem, metade toma remédio e outra metade não toma. Sim, porque a metade que não toma mais remédio, começou a tomar, fez a aferição da pressão, achou que agora já não tinha Ficou mais a boa. doença e parou de tomar. E outra coisa, a hipertensão não dá sintoma. A pressão baixa, que a gente acabou de vir de um calor enorme que teve esse ano, a pressão baixa dá tontura, desmaio, fraqueza, sonolência. A alta não dá sintoma. Nem dor de cabeça, como as pessoas Muitas vezes a imaginam, pessoa né? acha que está com dor de cabeça, está com a pressão alta. Não está com dor, não tem pressão alta. Isso é uma mentira. Então, a hipertensão mal controlada, além de ajudar a dar um infarto, faz o coração ficar cada vez mais dilatado, cada vez mais enfraquecido. Se a gente tiver... Quer ver a próxima? Vou botar outra imagem? Mais uma para a gente. Mais uma. Então, isso que eu estava falando agora. Cada dia que passa, as pessoas vivem mais. Então, a gente vai ter mais pessoas idosas, vai ter mais corações Doentes. com Se a gente sequelas. não fizer nada, né? Então, aí você tem que fazer o quê? Prevenção. Doença arterial coronariana, prevenção de hipertensão arterial. Outra coisa que acontece no Brasil, a gente pode até passar para a próxima. No Brasil, a gente tem um problema da febre reumática. O indivíduo tem uma infecção de garganta, maltratada, formou anticorpos que vão agredir a válvula e o músculo cardíaco. Então, as doenças... o próprio corpo, que o que era para defender, ataca a válvula. E ele tem afinidade pela válvula, pela junta. Então, assim, nessa doença, a pessoa tem problemas de articulações e do músculo cardíaco e de válvula. Então, as doenças valvares fazem esse coração dilatar. Quer ver? Vamos mostrar de novo? Aqui, isso daqui é uma imagem tridimensional, uma tomografia do coração. Vamos ver a outra? E a gente tem um corte de dentro do coração. Essa imagem é muito legal. A gente vai... Só espera um pouquinho para dar um clique. É o seguinte. Já foi. Válvula mitral e válvula aórtica. A gente vai ver dentro do coração. Isso daqui é a válvula mitral. Ela está fechando bem. Essa aqui está saudável e essa aqui está abrindo bem. Então aqui a gente tem doenças que acometem essas duas válvulas. Quer dizer, se essa válvula não consegue fechar direito, abrir ou e fechar... fica muito aberta, começa a refluir sangue e aí o coração dilata. E é uma causa de insuficiência cardíaca. Mas isso aqui dá falta de ar? Quando essa válvula não está... O sintoma mais comum é falta de ar, arritmias cardíacas, né? E uma coisa que é meio clássica desse coração dilatado é que a gente, ao longo do dia, acumula 500, 600, 800 ml de água nos pés, nos membros inferiores. E aí, quando você se deita, você pode ver que quando você olha para o teu pé de manhã, ele está mais fininho do que ele era no fim do dia. É verdade. E onde foi parar essa água? Numa pessoa que tem um coração funcionando bem, bombeando 100 ml por vez, vai para a bexiga e vai embora. Para uma pessoa que não está bombeando bem, vai água para o pulmão. Então esses 600, 800 ml de água que ficaria nos pés e quando a gente deitaria o corpo eliminaria, para quem não vai consegue, acumular para o pulmão. Fica pro pulmão? Aí o que acontece? A pessoa tem que dormir com 2, 3 travesseiros, a pessoa vai urinar 5, 6, 7 vezes por noite
Então, o que acontece é que, assim, a cena da novela, depois que me falaram da pauta, eu fui dar uma olhadinha lá. A novela? Aquele desmaio que o Giannichini teve é uma coisa que acontece na insuficiência Mas não cardíaca. grande maioria das Mas vezes, se acontecesse, é por conta provavelmente de uma arritmia ou uma queda da pressão muito brusca, porque o coração está insuficiente para bombear. Mas não em função da miocardiopatia. Mas a pessoa tem uma história, eu vou andando, eu não consigo ir mais na padaria, aí eu começo a ficar cansado dentro de casa, poucos, né? aí à noite eu pego e vou dormir com um travesseiro, 2, 3, 4 travesseiros, eu durmo na poltrona. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, no caso do personagem do Giannichini, segundo o que dizem, ele vai ter que fazer um transplante de coração. Exatamente. Então, é severo assim? Então, veja só, eu estava te dizendo, nós temos 4 níveis da doença. O nível 4, onde a pessoa tem edema agudo do pulmão, normalmente você não tem, o ponto final é o transplante. Mas olha só, Kátia, do mesmo jeito que as pessoas há 30 anos infartavam e morriam, nos últimos 20 anos, pelo menos, a gente tem drogas, medicamentos, eu até pus ali na classificação, mas assim... Hoje, uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, coração dilatado, se a pressão dela permitir, se o batimento cardíaco dela permitir, ela puder tomar os 3 remédios clássicos, a pessoa vai viver muito. Não tem mais data marcada para morrer. Antigamente era assim, você tem a doença do coração dilatado, você tem 2 medicações para usar e fala, olha, ele tem 6 meses a 2 anos de vida. Hoje não tem mais previsão. Deixa eu pedir para os meninos colocarem, então, aqui da medicação que você disse, porque, gente, quando a gente fala nisso aqui, a gente fala em algo que depende tão e somente do paciente. Não adianta um médico receitar e a pessoa não seguir direitinho, né, doutora? Aqui a gente mudou só um pouquinho a coloração, mas assim, tem 3, um tipo de um diurético, que é essa família da aldosterona. Está aqui, em algum lugar aqui. Bom, aldosterona. Isso, esse daqui... Mais o inibidor da ECA, que é o primo do enalapril, o captopril, que aqueles remédios revolucionaram. Agora, mais importante de todos é o bloqueador beta-adrenérgico. O que ele faz? Esse é um remédio. Então, como é que o coração faz? Eu te falei aquela hora que ele, em vez de bombear 100, ele bombeia 80. Aí, como é que o corpo faz para dar conta? Ele bate mais rápido. Para compensar. Que tem gente que diz que parece que o coração vai ser pela boca. Não, mas é para compensar, para continuar mandando 6 litros. No início, o meu coração... mandando 80 ml, ele vai bater 70 vezes ao invés de 60, é legal. Só que ao longo do tempo vai fazer dilatar mais o coração. E vai ter que bater mais rápido ainda? E aí bater mais rápido ainda, e vai dilatar mais o coração. Então, essa classe de medicamentos dos beta-bloqueadores, se a pessoa tiver condições de tomar, por exemplo, não tiver asma, se ela não tiver um coração que já bate muito devagar, porque esse remédio vai fazer o coração bater devagar. Se ela tiver o coração batendo 80, não tiver asma, tiver uma pressão um pouquinho mais alta e eu der esse remédio, eu posso tirar da frente ele da fila do transplante. Mas o problema a medicação consegue segurar. Segura bem. Então, assim, é que eu tenho pacientes, por exemplo, que já estão tomando tudo isso e mais um pouco, e mesmo assim... estão descompensando vez ou outra. Mas o bom da gente saber disso, gente, que não é que você recebe um diagnóstico desse, que necessariamente você vai para o transplante. O que eu vi na novela, achei assim, que os caras colocaram numa situação, assim, o cara vai morrer. Tiver, não, assim, e os caras morre, assim, faz transplante. Você tem miocardiopatia, pronto, não tem nada disso. Carimbado. Carimbaram como se ele fosse morrer e acabou a vida dele. Mas aí as pessoas que têm esse diagnóstico quase piram, né? Então, por isso que a gente está falando aqui, assim, não é assim. Agora, por exemplo, eu pego um paciente que a primeira manifestação dele é o edema agudo do pulmão e ele já está tomando os 4 medicamentos principais, está comendo pouco sal, está tomando pouca água, está fazendo tudo certinho, aí eu penso que tem ainda o marca-passo, que pode ser para ajudar o músculo cardíaco, que é uma coisa que se faz para alguns quadros, e aí o transplante. Então, se eu chego nesse ponto... E tem o implante de célula-tronco também que se faz. Então, tem 3 situações para aqueles casos extremos que você não resolve com mais nada. Volto para te perguntar o seguinte, se a pessoa recebe esse diagnóstico, toma medicação, mas ela tem colesterol alto que não controla, se ela é fumante ou se tem diabetes, eu volto a ser medido o que acontece. Doutor Gataz, quer dizer, quem tem diabetes, colesterol alto, aquele LDL ali de ladrão, pode numerar. Então, assim... Aqui, a gente falou miocardiopatia, na verdade... Eu já bebi, obrigado. A miocardiopatia, na verdade, ela é uma das doenças que causa insuficiência cardíaca, que a gente está falando. O coração dilatado é a insuficiência cardíaca. E aí, o que leva à insuficiência cardíaca? Então, vamos lá. Coronária entupida,
aguda ou cronicamente, hipertensão mal controlada, o alcoolismo também pode estar associado, que aí sim é uma miocardiopatia alcoólica. Tá. Outra que acontece é miocardiopatia viral. A criança, em vez de pegar uma inflamação viral que pega a garganta, pega o músculo cardíaco e o músculo cardíaco fica fraco. A outra foi válvulas, doença das válvulas. Então, tudo isso daqui é importante para dar insuficiência cardíaca. Agora, a primeira causa para o coração dilatar é insuficiência coronariana, problema nas coronárias. E aí vem o que você estava falando. O que é que mais causa entupimento da coronária? Número 1, colesterol. Número 2, cigarro. Número 3, barriga. Número 4, hipertensão. Número 5, diabetes. Então, você tem que prevenir essas 5 coisas. Mas quando a gente fala na circunferência abdominal, gente, a gente fala não 120 de circunferência, como as pessoas normalmente imaginam, O que acontece, Kátia? A gente na escola aprendeu que a gordura visceral, ela era importante, a gordura da gente é importante como isolante térmico e reserva de energia. Hoje nós sabemos que a gordura que está no nosso abdômen é uma fábrica de hormônios, de químicas. E essas químicas levam ao diabetes, levam ao HDL baixo, levam ao triglicérides elevado, levam à hipertensão. Então, a gente tem que brigar contra essa gordura que está dentro das vísceras. Para a mulher, a gente fala que no Brasil tem que ser menor que 80 a circunferência abdominal. Na altura do umbigo, gente. É um pouquinho acima do umbigo. É que o ponto certo. Mas de certo modo, o por umbigo ali. vai dar mesmo, não. Um pouquinho acima do umbigo. E uma mulher que tem mais que 88, tem muita gordura nas vísceras. Então, era ideal menos que 80 e 88 é um alarde. No homem é 94 e acima de 102 é o exagero. Então, se você tem menos que 94 de circunferência abdominal, você tem menos chances de diabetes, o teu HDL deve ser melhor, o teu triglicérides é melhor. Então, tem um monte de coisa boa. Então, a gordura visceral só perde para o cigarro e para o colesterol. Para o resto? A gordura visceral é pior do que a hipertensão e diabetes para dar infarto. Agora, gente, hoje em dia não adianta você falar, eu não tenho dinheiro, faz caminhada, vai, antes de mais nada, no cardiologista e siga a orientação certinha dele. Aí você consegue reverter muitas doenças ou evitar que essas doenças surjam, que essa é a melhor forma de prevenção, né, doutor? Eu acho assim que a gente sempre tem que lembrar, e não adianta, fiz dieta, faço dieta, tenho família de obesos, trabalho com obesidade, 67% da população está obesa. Não é o exercício que emagrece, é a boca, é o tipo de alimentação. Muitas vezes a pessoa pode até comer coisas saudáveis, mas o saudável não necessariamente é o que emagrece. Então, para emagrecer tem que ter um foco na alimentação. E não esqueça, gente, que nosso espaço aqui é para tirar suas dúvidas, mas nada supre a necessidade que todos nós temos de irmos ao médico e seguir direito a orientação dele. Faça seus exames, não tenha medo de diagnóstico, não. A gente tem que ter medo do não diagnóstico. Olha, quem quiser saber um pouco mais, até todos os temas que o doutor Gataz aborda no site, tem o site. E tem entrevistas também que a gente faz aqui, que não viu alguma coisa, tá lá. Né? doutorgataz.com. .com. Isso, Gataz com 2 T's e S no final.